Olá, mulheres corajosas. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Muito boa tarde. Hoje a gente está aqui em mais uma sala secreta, a sala secreta de número 15. Como ter uma vida mais leve. E de antemão, eu já quero agradecer a todas vocês que fizeram lá na caixinha. Eu já tenho assunto aí até para o mês de junho, quase que todo, tá bom? Uns foram repetidos, então a gente já mandou os links das aulas que teve até nesse mês mesmo, mês que passou, mas eu quero de primeiro agradecer a vocês. E eu não sei se vocês notaram que quando eu fiz a chamada, quando eu bolei a chamada, eu coloquei que viesse só as que já sabiam um pouco sobre você. Por quê? Porque a grande verdade é que a maioria das mulheres que tem uma vida em que ela mesma julga que é pesada, em que está cansada, em que se repete o tempo todo que está cansada, ela já fez terapia, já leu livros, ouviu livros, lê filmes e documentários. Não é por falta de saber o que fazer. E vocês vão entender aqui dentro desses 30, 40 minutos o que é que acontece com essa mulher que sabe muito, seu cognitivo tranquilo, perfeito, porém ela não consegue aplicar para que essa vida que ela queira se torne mais leve. Até sei, mas não sei o que fazer com o que sei. Então, há uma diferença entre o que você já sabe no seu cognitivo e o resultado que você quer e o resultado que você tem. Até porque, gente, deixa eu colocar uma coisa aqui para vocês, mesmo que doa e não é nada pessoal. Gente, eu tô amando as velas. Seja acho tão chique. Uau. Não sei se vocês já me viram dizer isso, mas os seus resultados falam a verdade. Os nossos resultados falam a verdade. Se você ainda não conseguiu, chegou, se você ainda não conseguiu ter o resultado que você quer, lógico que tem um tempo de plantação e tem um tempo entre a plantação e a colheita. Isso a gente já viu até nos ciclos anteriores de mentoria, e quem é minha mentorada já sabe sobre isso. Mas se esse resultado ainda não floresceu, é porque primeiro ele precisa florescer dentro de você. Você precisa realmente acreditar que isso seja verdade para a sua vida, porque muitas até acreditam que seja verdade, mas para a vizinha, para a amiga, para outra colega, mas não acreditam que sejam verdades para você. E aí o que que acontece hoje? Você está com o intelecto alimentado, um peso inalterado, e eu não estou falando somente de peso físico, não. Se esse for a sua questão, tudo bem. Mas eu estou falando em peso de quantidade, um peso inalterado, e por isso tudo você entra no ciclo de culpa. Sabe quando você olha assim e diz, poxa, eu sei que não era para eu ter feito isso, mas eu fiz. Eu sei que era para ter ido por aquele caminho, mas eu não fui. Eu fiz errado. E aí você vai retroalimentando esse seu ciclo de culpa. Alguém aqui já esteve ou está nesse ciclo? Coloca aqui no chat para mim. Se você já esteve, poxa, eu sei que eu preciso fazer, mas eu não consigo fazer. E aí você se culpa por isso. Chat. Sim, isso. Gente, acontece acontece com todas nós em algum momento da nossa vida. Nós só precisamos ficar um pouco mais atentas. E isso aqui que eu quero trazer para vocês é uma dor muito grande que eu encontro no consultório, uma queixa muito grande. E isso aqui eu até refiz, porque ontem eu encontrei essa queixa aqui. E ela colocava como ansiedade de desempenho. Esse termo não foi meu. Ansiedade de desempenho. Por quê? Vamos chamá-la de Rita. Rita, uma mulher bem-sucedida e ela se julga assim bem-sucedida, uma empresa que está prosperando, casa, família, os meninos crescendo, todos com saúde. Porém, ela não consegue descansar.
Tá sempre sobrecarregada e tá sempre se querendo performar mais, se cobrando mais. E ela diz assim: eu sei que eu tenho ansiedade de desempenho, eu sei que me sobrecarrego, eu sei que não sei receber cuidado. Olha como isso é tão intenso e profundo. Eu sei, ela tem consciência de que ela não consegue receber cuidado, de que ela é incapaz até esse momento de se sentir cuidada, de deixar ser cuidada. Mas eu continuo do mesmo jeito. E agora, além da ansiedade, eu me sinto idiota. Isso é tão profundo. Eu compartilhei nos meus stories e até compartilhei como Reels o meu devocional do sábado. E sábado eu fiquei tão perplexa que eu nem apareci mais nas redes sociais, porque foi sobre Gênesis, capítulo 1, verso 26, 22. Façamos o homem nossa imagem e semelhança. E quando você diz que eu me sinto um idiota, ela está colocando isso na identidade dela. Olha como isso é profundo. Uma mulher que para o mundo, perfeita, sucesso, próspera. Mas por dentro, ela está sobrecarregada. E ela não consegue deixar ser cuidada. Aí eu quero que vocês coloquem aqui. Vocês já sentiram isso em algum momento? Ou ainda sentem? E, gente, quem sente ou quem sentiu isso? Ou quem ainda sente? Às vezes sim. Quem mais? É profundo, muito profundo. E aí, deixa eu compartilhar com vocês qual é a chave que vocês precisam, que nós, né, precisamos virar. Deixa eu ver quem está colocando mais aqui. Sim, essa era uma das minhas fugas para não entrar em contato comigo. A gente vai falar também sobre fugas, que isso também é um padrão, revela muito sobre esses comportamentos, né? E aí, a primeira coisa que eu quero colocar aqui para vocês é essa briga do eu sei, mas o corpo não responde. A minha mente brigando com o meu corpo. E a gente precisa começar a integrar a neurociência, a ciência do cérebro com a medicina integrativa. O seu entendimento sozinho não vai reorganizar o seu sistema nervoso. Eu sinto muito. Deus nos fez para que nós estejamos um dependente, interdependente, não dependente, mas interdependente, vivo nessa guerra. Cara, você não precisa viver nessa guerra. A gente vai colocar aqui, tá? Como é que você vai integrar isso aqui? É o seguinte, a nossa mente, ela entende muito bem. Só que epigeneticamente, eu não sei se vocês já ouviram esse termo de epigenética, significa que dentro dos seus genes estão as informações que não somente você, mas que os seus ancestrais também receberam e passaram. Perceba, todos os traumas de algumas gerações passadas, eles são internalizados nas suas células. E aí eu sei que eu preciso fazer isso, mas eu não consigo mudar no corpo. Deixa eu dar um exemplo aqui bem claro para vocês. Há 12 anos atrás, mais ou menos, um pouquinho mais, eu tive burnout, eu tive depressão. Eu passei 9 meses sem trabalhar de jeito nenhum. Eu decretei falência. Eu tinha 5 empregos. Sim, alguns de vocês já me ouviram falar sobre isso. Eu tinha 5 empregos. Tá tudo bem, tudo se resolveu. Eu tive dívida, eu fiquei endividada financeiramente, emocionalmente, todos os meios que você imaginar. Só que o que é que acontece? E o que é que aconteceu boa parte do meu tempo quando eu pensava de novo em empreender, em fazer dar certo, eu me sabotava. Sabe por que eu fazia isso?
Não é conscientemente, a gente faz inconscientemente. Porque dentro das minhas células está uma experiência traumática impregnada lá, dizendo: olha, se você tentar subir de nível, você vai cair de novo. Lembra que você já teve burnout uma vez? Gente, isso acontece muito. É a mesma coisa quando você vem de um casamento mal sucedido, acaba em divórcio, uma daqueles divórcios que deixam você em frangalhos e você não se recupera desse trauma, e que quando você está em outro relacionamento, você vê tudo se repetindo, os mesmos padrões. Sabe o que é? É que lá dentro, na sua célula, está escrito assim: lembra que você já teve um relacionamento parecido com esse? Não está dando certo, assim como não deu o outro. E aí você vai se sabotar. Algumas de vocês já teve uma experiência assim, seja com trabalho, seja nas finanças, seja com relacionamento? Só coloca assim, já ou sim, que eu vou entender. Não precisa dizer qual foi a parte. Aqui falando. Sim, sim, já. Isso. Então, gente, porque está impregnado nas suas células, isso é epigenética. Você tem que ressignificar, você precisa ressignificar para poder parar de brigar entre o que a sua mente sabe e o seu corpo quer fazer ou não quer fazer, por conta de traumas. E só um adendo, quando eu estou falando em traumas, são coisas que para você te causou mal, tá? Não necessariamente o que é trauma para mim, o que foi um trauma para mim, pode ter sido para você, não. E aqui vamos sintetizar os 4 programas aonde você está patinando, onde você está travada. São as vozes internas que sabotam e tomam tornam o seu padrão de decisão. É por isso, por conta desses 4 programinhas que a gente vai falar agora, que você ainda não conseguiu desarmar o seu corpo. O pensamento, gente, é a linguagem do seu cérebro, mas o sentimento é a linguagem do seu corpo. É a mesma coisa, você está num trabalho, você tem um chefe ruim que está lá te penando, e aí você sai desse trabalho, o chefe sai. Mas quando você lembra, você sente tudo de novo, como se aquilo fosse verdade, como se aquilo fosse estivesse acontecendo no mesmo momento. É por isso que a gente diz que o cérebro, ele não reconhece o que é mentira e o que é verdade. São padrões emocionais que a gente vive, porque o cérebro imagina e o corpo vai sentir. E se você não ressignificar isso, você continua nesses padrões. Vamos para os padrões e vocês vão dizendo aí em que padrão vocês estão. Tá certo? Em que padrão você está? Vamos primeiro para esses 2 padrões, o padrão controlador e o personagem. Bora lá. Programa 1. Programa 1 é o programa da Rita. A Rita, a paciente que eu atendi ontem. Tá lembrada que eu falei aqui? Eu sei que carrego demais, mas se eu soltar, o que que vai acontecer? Rita tem uma empresa, tem 2 filhos, tem um marido, mora numa casa. Ela sai de manhã, vai para a empresa, tem dias que tem reunião, tem dias que vai por ali. Mas às vezes, o que que acontece com ela? Quando ela chega em casa, depois do jantar, mesmo os meninos tendo professor particular, mas ela vai olhar se as tarefas estão feitas de modo correto. Ela vai ver se a secretária deixou o almoço que ela já pediu no dia anterior. E ela ainda vai ver alguns relatórios que nem era para ela ter feito. Era só para saber se está certo. Porque ela fica pensando, e se tiver errado? Então, Rita está naquele padrão controlador. Com isso, ela se sobrecarrega cada vez mais. Vocês já passaram por isso, ou vocês já sentiram isso, ou vocês conhecem alguém que é assim? Eu não. Coloca aqui no chat, gente. Sim, sim. Várias vezes. Eita, Lelê, conheço. Isso. Aí, gente, tem um. Deixa eu só brincar um pouquinho com vocês. Tem um nutricionista que eu gosto muito. Ele faz uns vídeos de comida. Aí ele faz assim: e salva esse vídeo para quem vai fazer para você, nem que seja você mesma. Aí diz aqui que conhece, nem que seja você mesma. Sim, né? Olha só.
O medo real não é o medo do caos externo, é o medo do vazio interno. Muitas mulheres estão nesse padrão controlador porque no seu íntimo tem um vazio interno que diz que se ela soltar aquilo que é visível para ela, soltar aquilo que está no físico, o que é que sobra dela? Não sobra nada. Porque essa mulher está usando esse controle de tudo para não se enxergar, para não se perceber, para não se ouvir, para não se ver. E aí ela acaba tentando sustentar tudo que está ao seu redor. Porque para ela isso é que é segurança. Enquanto no fundo, é ela que não se percebe. Então, esse medo de que tudo dê errado, na verdade, é o medo de ter tempo para se enxergar e ver o que é que realmente compete a ela e o que não compete. O controle ele dá uma sensação interna de poder, mas também dá uma sensação interna de vazio. Porque enquanto eu cuido de todos e de tudo, quem cuida de mim? E ela fala aqui, eu sei que não sei receber cuidado. E o pior é que ela não sabe receber cuidado da pessoa mais importante da vida dela, que é ela mesma. Porque se você não conseguir receber cuidado de você, o outro também vai entender a mensagem que você está passando. Só que esse padrão controlador muitas vezes não fica somente por aí. Por quê? Porque ele precisa sustentar algo para provar valor. E aí ele cai no personagem. Ele precisa sustentar uma máscara para performar todo dia e provar que o valor dele está nessa performance. O valor dela está nessa performance. Até porque ela tem um vazio interno aí muito grande que ela não consegue parar para enxergar. Aí eu já carrego o peso do mundo todo. Já tem coisas que não são minhas. Já tem funções que não são minhas. Eu não delego. Eu seguro tudo para mim. E eu ainda tenho que sustentar essa performance. Isso fica muito exaustivo. Mas como nem eu mesma me reconheço, nem eu mesma me reconheço nesse vazio interno, olha aqui, eu preciso cada vez mais provar para o mundo o meu valor, o valor da minha existência. E cada vez mais vai ficando sem sentido eu descansar. Cada vez mais o meu cérebro vai entendendo que é perigoso descansar. Você precisa do controle, você precisa performar, você não pode descansar. Nunca, nunca, nuquinha. É como que se descansar fosse o seu apagamento, é como se descansar dissesse assim, você não existe. Percebe como um vai puxando o outro? Vocês estão percebendo sim ou não? Ou eu estou conversando sozinha? Vocês estão percebendo? Até aqui tá tudo bem? Estamos alinhada? Alinhadas? Sim, ok. E aí vem o abandono. Gente, preste atenção. Eu controlo tudo. Se eu controlo tudo, eu mando uma mensagem para o mundo que eu sou a Mulher Maravilha, que eu posso tudo, eu não preciso de ajuda, mesmo estando quebrada por dentro, vazia por dentro, mas eu não preciso de ajuda. E já que eu não preciso de ajuda, eu vou lá e eu preciso performar, porque eu tenho um vazio em mim. Eu preciso performar, eu preciso dizer para o mundo que eu dou conta. E aí cada vez vai mais pesando. Só que quando eu vou dando conta de todo mundo e de tudo ao meu redor, eu vou me abandonando. Eu cuido de todos, mas não sei o que eu mesma quero. Porque há uma dissociação da sua identidade. Se para mostrar para o mundo que eu só tenho valor trabalhando, trabalhando, e eu estou falando de trabalho não só do trabalho, mas é agindo, agindo, agindo desenfreadamente, sim. Sabe a história do tá dando tiro para todos os lados? Bem nisso, eu estou me auto-abandonando. Eu não sei quem eu quero, eu não sei quem eu sou, eu não sei quem eu quero. E esses pequenos abandonos, às vezes você olha para ela e ela tá
ainda impecável, mas por dentro está em frangalhos. E aí começa no externo depois. Começa a se autoabandonar externamente, começa a comer compulsivamente, começa a gastar compulsivamente, e começa a ter outros vícios emocionais para mostrar para si mesma de que ela tem valor. Mas o seu valor está muito mais do que performar. Acredite nisso. E aí, essa mulher, ela vai estar sempre no estado de sobrevivência. Não pode relaxar, não pode descansar. Quem descansa é preguiçoso. Eu fui assistir o filme do Michael e o pai dele falava que eles não podiam, eles chegavam em casa de madrugada, cansados, e eles ainda tinham que ensaiar, porque não podia descansar, porque precisava performar, porque descanso é para preguiçoso. E aí o seu sistema nervoso, ele aprendeu que você não pode descansar, porque descansar é preguiça. Ele tem que estar sempre em alerta. E o sistema nervoso em alerta, ele não cria, ele não tem poder de criação. Ele não tem, ele só tem poder de execução. E olhe lá, se mandar tintim por tintim. Mas você não vai, seu poder de criação, o seu poder de gerar, o seu poder de criar vai ficar aniquilado. E cada vez mais você se distancia da sua essência. Aí você deita e a mente continua processando. E aí já vem no corpo de novo. É um sistema nervoso que está em alerta. E você não dorme, aí os seus hormônios, eles se desregulam, começando pelo cortisol e adrenalina. Você envelhece, suas células morrem mais cedo, você come de uma maneira que não é para você comer, porque a alimentação também é ciência, apesar de também ser prazer, mas é ciência. O horário que você come um doce influencia, sabia disso? E aí, muitas chegam em casa e querem comer doce no final do dia, daquela vontade louca de comer. Por quê? Sinal de um sistema nervoso desregulado. E eu não estou falando, gente, de uma vez ou outra, não. Eu estou falando de uma constante. É o instinto em sobrevivência. Mas eu quero deixar aqui para vocês que há. Vocês acreditam que há um jeito de melhorar? Sim ou não? Porque se vocês não acreditarem, a gente nem puxa aqui essa aula para o final. Sim ou não? Há um jeito? Sim, com certeza. Só Cláudia e Cássia acho que dá um jeito de melhorar. Então tá. O que eu vou falar agora em diante é para quem acha que dá jeito de melhorar. Quem não acha, paciência. Mas bora lá. Jeremias 17, ele fala sobre da árvore que é plantada aos pés da ribeira. Agora imagina vocês, uma árvore que está plantada aos pés do rio. Essa árvore, ela é sempre nutrida. Ela tem água na medida certa, ela tem nutrientes na medida certa, e essa raiz, ela está sendo alimentada. Porque perceba, muitas de vocês estão tentando resolver esse problema, e muitas das que chegam a mim estão tentando resolver esse problema pela copa da árvore. Copa da árvore. Mas, na verdade, por que que tanto tempo, tantas terapias, tantos livros, tantos documentários, e eu não sou contra nada disso, tanta medicação, mas eu ainda não consegui? Porque você não está olhando para aqui, ó, para a raiz. A exaustão, ela é um problema da raiz e não de esforço. Não é construindo uma agenda mais leve, uma agenda menor, que você vai tirar esse peso, esse cansaço pesado do seu coração. Mas é estando em lugares próprios,
que faça com que você perceba qual é a raiz que está envolvida nessa sua percepção de você mesma, que impede você de ser a pessoa mais importante da sua vida. Que impede você de enxergar quem você é. Que impede você de se enxergar por dentro e nutrir as suas raízes. A árvore, ela não gasta energia se esforçando para crescer. Ela está aqui, ela recebe nutrientes a partir da raiz, que vai até a sua seiva e faz com que ela cresça. E assim é você. Assim somos nós. Nós fomos criadas para isso. Deixa eu olhar bem para vocês. Vocês acreditam nisso? Sim ou não? Não acredita, tá tudo bem. A gente vai fazer um exercício. Sim, sim. Gente, vocês estão muito quietinhas hoje, viu? Mas bora lá. Vamos prontos para o exercício? Sim. Prontos para o exercício? Pronto, pronto. Veja só. Quem puder fechar os olhos, ótimo. Quem não puder, geralmente Cássia essa hora está dirigindo, então Cássia não fecha os olhos. Quem não puder, tudo bem. Só se concentra e que vocês ajam com o máximo de verdade, não para mim, mas sobre a vida de vocês. Isso aqui não é sobre mim. Isso aqui é sobre vocês. Combinado? É sobre você usar o máximo de sinceridade com você mesma. Bora lá, compartilhar aqui tela. E eu queria que vocês respondessem. Se você realmente acredita que merece uma vida leve, e aí eu tô achando que vocês já concordaram, nós já concordamos. Se você realmente acreditasse que merece uma vida mais leve, o que você pararia de fazer amanhã mesmo? Centre-se e escreva. Se você realmente acreditasse que merece uma vida mais leve, o que você pararia de fazer amanhã mesmo? O que é que você pararia de fazer? Ah, eu pararia de assinar um exercício físico, eu pararia de gastar tanto, eu pararia de consumir tanta internet, o que é que você faria? Estão pensando? Se você acreditasse realmente que merecia uma vida mais leve, que você pararia de trabalhar, o que você pararia de fazer? Já tem gente aqui falando. Pararia de trabalhar. Pararia de me encher de demandas. Perfeito isso. Parece que preciso sempre de excessos para me sentir produtiva. Deixa eu falar um pouco sobre isso enquanto vocês vão colocando aqui também. Eu pararia de me encher de demandas. Parece que preciso sempre de excesso para me sentir produtiva. Lá vem tapa. Mais ou menos. É, essas 2 semanas. Eu tenho andado muito reflexiva com algumas coisas. E eu tinha até algumas atividades de fazer alguns conteúdos e tudo, mas eu digo, peraí, eu preciso parar, reformular o que está na minha mente para que eu possa exercer o meu poder criativo e deixar de fazer as coisas que eu gosto por medo do julgamento. Quais são as coisas que você gosta? Gente, quanto mais você abrir isso, não deixar muito no mundo das ideias, fazer as coisas que eu gosto. Não, o que é a coisa que você gosta? O que é a coisa que você gosta, por medo do julgamento? Sim, aí voltando. E aí eu fiquei muito reflexiva. E aí passou a primeira semana e eu ainda não tinha feito nada do que era proposto.
E aí eu disse, minha gente, minha gente, mas é eu comigo mesma. Meu Deus do céu, eu preciso fazer isso. Peraí, eu não preciso fazer. Eu preciso, eu preciso colocar a cabeça no lugar. Eu tenho um planejamento, eu sei para onde quero, mas eu preciso colocar alguns pingos nos is. Alguns pingos nos is. Ah, escrever. Alguns pingos nos is. Desses alguns pingos nos is, eu comecei a listar algumas coisas que não me levariam para onde eu queria. Eu comecei a cortar algumas pessoas da minha vida. E cortar algumas pessoas da minha vida, gente, não é simplesmente dizer assim, ó, não gosto de você, agora eu não falo mais com você. Não, não é sobre isso. Mas é sobre alguns lugares não está mais. Algumas pessoas merecem minha atenção, a outras só o meu bom dia. Ah, porque você é melhor do que ela? Não, não é porque eu sou melhor do que ela. É porque essa outra drena a minha energia. Drena. Zumbando de coisas que eu falo. Ah, porque ela acha que. Pronto, eu acho, tá tudo bem. Você não precisa concordar comigo, mas você também não pode zombar de mim. Então, é um autorrespeito. Dizendo alguns nãos para alguns lugares, assim, muito obrigada, mas a partir de tal data eu não estou mais aí. É fácil, não, é simples, nem sempre. Mas precisa ser feito, porque isso também consome a sua energia e tira de você o seu poder criativo. Plano. Pega aquele plano, sai de muitos grupos de WhatsApp. Pega aquele plano que você colocou no papel no final do ano passado, no começo desse, dizendo que ia fazer. Olha de novo para ele e reescreve a rota. Isso vai ajudar muito a você não estar com demandas que são desnecessárias. A outra coisa também, principalmente para a gente que trabalha de home office, eu sei que você trabalha muito de home office, é alinhar os meus horários de trabalho com as outras demandas. E sentir também quando é que a gente deixa de fazer o trabalho que deveria estar fazendo feito aqui no escritório para ir lavar uma louça que poderia ser lavada depois. Às vezes a gente está até se sabotando e fugindo para isso. Não estou dizendo que é o seu caso, tá? Estou falando assim, N coisas e que eu estou falando também do que acontece comigo. E aí eu, opa, volto que essa louça eu posso lavar depois, ou alguém pode lavar. Tem uns horários, tá? Ultimamente vem sentindo essa necessidade, acho que é de sair de alguns grupos. Sim, e gente, quando a gente sai de grupo, não é porque esse grupo não me interessa, é porque. Não, é porque não ressoa mais e tá tudo bem, é até melhor assim. Aí eu quero colocar aqui, deixar de fazer as coisas que eu gosto por medo do julgamento dos outros. Eu e por conta da igreja. Acho muita cobrança desnecessária. Certo? Mas alinha esse pensamento. E se você não quiser colocar aqui, mas junto com você com você mesma, quais são as coisas que você está deixando de fazer por medo do julgamento dos outros? Semana passada eu estava com uma mentorada antiga e aí eu fui fazer uma cobrança. Eu, cadê que eu não estou vendo? Ainda não estou pronto. Tenho vergonha. Fiquei, tá, vai ter que voltar para a mentoria, né? Porque está com medo do julgamento. Então, será? Então, se você acha merecedora de uma vida realmente leve, o que você deixaria de fazer amanhã? O que você deixaria de fazer amanhã? Se responda. Muitos já responderam aqui. Mas você já sabe que é a chave. Até porque a sua resposta revela a crença real que governa a sua vida. Você está travada justamente nisso. Você vai destravar quando você dissesse assim: ah, ó, saí da empresa do meu marido. Você vai destravar quando você montar a sua. Parar de mexer de demandas, é analisar quais demandas são necessárias e aonde você precisa dizer não. É aqui aonde você vai destravar. E isso é exercício diário, gente. Isso é treino.
Usar joias, não me cobrar tanto para estar na igreja a semana toda, mesmo cansada, que não consigo descansar. Perfeito, aí acaba ficando religiosa demais, sem estar em conexão demais. Eita, se cobra muito. E agora vamos lá, um caminho prático da leveza não é fórmula mágica não, tá? É você reconhecer esse interno, reconhecer que você está cansado, esteve cansada por muito tempo. A leveza não é uma conquista a ser alcançada pelo cansaço, reconhecer, aceitar e aí mudar. Quando você se liberta da necessidade constante de provar seu valor, você não precisa provar o seu valor só porque você está o tempo todo trabalhando. Abandonar, e além do intelecto, abandonar o intelecto é aqui os 5%. Os 95% não é teoria, é prática. Senão você fica um obeso intelectual. E integrar. Integrar é você reorganizar o sistema nervoso, unindo mente, corpo e espírito. É sobre mudar as raízes profundas para o descanso, para que o descanso se torne um estado fisiológico natural. O descanso é o seu estado fisiológico natural. Leveza não é você não fazer nada o tempo todo. Mas é você ter um esforço direcionado que vai gerar o resultado que você desejou. E a minha pergunta para você é: será que você realmente acredita que você merece uma vida leve? Essa é a minha pergunta para você. E aqui eu deixo a gravação e uma cheiro para quem vai assistir depois. Agora a gente vai para a nossa sessão tirar dúvidas de quem está aqui ao vivo.